Princípios constitucionais do direito administrativo, fundamentos e aplicações. Os princípios constitucionais do direito administrativo são diretrizes fundamentais que orientam a atuação da administração pública no Brasil, estabelecendo os parâmetros que garantem a legalidade, a moralidade e a eficiência na gestão pública. Esses princípios estão consagrados na Constituição Federal de 1988, em especial no artigo 37, que delineia a forma como a administração pública deve operar em todos os níveis e esferas de governo. Essa estrutura normativa é crucial para assegurar que os interesses da coletividade sejam sempre priorizados e que as ações dos agentes públicos sejam transparentes e responsáveis. O primeiro princípio mencionado no artigo 37 é o da legalidade, que estabelece que a administração pública deve agir estritamente conforme a lei. Isso significa que todos os atos administrativos devem ter respaldo legal e que os agentes públicos não têm liberdade para agir de forma arbitrária ou fora dos limites estabelecidos pela legislação. Esse princípio é fundamental para a proteção dos direitos dos cidadãos e para a garantia de que a administração pública funcione de maneira previsível e justa. Por exemplo, se um órgão público deseja implementar uma política pública, deve seguir os trâmites legais previstos, garantindo que a população tenha a oportunidade de participar desse processo e que seus direitos sejam respeitados. A impessoalidade é outro princípio central que reforça a ideia de que a administração pública deve servir ao interesse coletivo e não a interesses pessoais ou particulares. Esse princípio assegura que os atos administrativos sejam realizados de maneira neutra, evitando que favoritismos ou discriminações influenciem as decisões da administração. Por exemplo, um concurso público deve ser conduzido de forma justa e imparcial, onde todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades, independentemente de suas relações pessoais com os membros da administração. A moralidade administrativa é um princípio que transcende a legalidade, exigindo que os atos da administração não apenas sejam legais, mas também éticos e justos. Esse princípio busca garantir que a gestão pública seja conduzida de maneira digna, transparente e responsável. A moralidade se torna especialmente relevante em casos de corrupção ou de abuso de poder, onde a simples legalidade dos atos administrativos pode não ser suficiente para assegurar a integridade da administração. Um exemplo claro é a necessidade de licitações para contratações de serviços ou compras pelo poder público, onde a transparência e a moralidade devem ser garantidas para evitar fraudes e desvios de recursos. O princípio da publicidade, por sua vez, determina que os atos administrativos devem ser amplamente divulgados, garantindo que a população tenha acesso às informações sobre as ações do governo. A publicidade é essencial para a construção da confiança entre a administração e os administrados, permitindo que os cidadãos acompanhem e fiscalizem a atuação do Estado. Além disso, a publicidade contribui para a efetividade dos outros princípios, pois um ato administrativo só pode ser considerado legítimo se for de conhecimento público e, portanto, sujeito ao controle social. A eficiência, introduzida pela Constituição Federal de 1988, representa um compromisso da administração pública em buscar resultados positivos e satisfatórios para a sociedade. Este princípio exige que os recursos públicos sejam utilizados da melhor maneira possível, promovendo não apenas a rapidez nas respostas administrativas, mas também a qualidade dos serviços prestados. Por exemplo, a implementação de tecnologias da informação para agilizar processos administrativos pode ser uma forma de atender ao princípio da eficiência, melhorando a prestação de serviços ao cidadão. Além dos princípios mencionados diretamente no artigo 37, a Constituição também prevê outros que são essenciais para a administração pública, como a participação, a celeridade processual, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O princípio da participação é vital, pois garante que os cidadãos tenham voz e possam influenciar as decisões que os afetam diretamente. A participação social é um mecanismo que fortalece a democracia e promove a inclusão, permitindo que a população colabore na formulação de políticas públicas. A celeridade processual é um princípio que busca assegurar que a administração pública não apenas atenda aos direitos dos cidadãos, mas o faça de forma rápida e eficiente. Esse princípio é especialmente relevante em um contexto onde a lentidão na prestação de serviços públicos pode levar à frustração e à desconfiança dos cidadãos em relação à administração. A Constituição de 1988 reconhece a importância da celeridade,
exigindo que os processos administrativos sejam conduzidos de maneira a evitar morosidade desnecessária. O devido processo legal, por sua vez, é um princípio que garante que todos os cidadãos tenham o direito a um tratamento justo e equitativo nas ações administrativas que os afetam. Esse princípio assegura que a administração pública respeite os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, proporcionando um caminho claro para a contestação de decisões que possam ser prejudiciais. É um mecanismo que busca equilibrar o poder da administração e os direitos dos administrados, promovendo a justiça e a equidade nas relações públicas. Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão interligados ao devido processo legal, assegurando que os cidadãos tenham a oportunidade de se manifestar e apresentar suas razões antes que qualquer decisão adversa seja tomada. Isso significa que, em qualquer procedimento administrativo que possa resultar em prejuízo para um indivíduo, a administração deve garantir que ele tenha a chance de se defender e apresentar suas alegações. Esses princípios são fundamentais para a proteção dos direitos dos cidadãos e a promoção da justiça na administração pública. É importante reconhecer que a relação entre os princípios constitucionais do direito administrativo e a administração pública é dinâmica e interdependente. Os princípios não devem ser vistos isoladamente, mas como parte de um conjunto que orienta a atuação do Estado em suas diversas esferas. O respeito a esses princípios não apenas fortalece a legitimidade da administração pública, mas também promove a confiança da sociedade nas instituições e no Estado. Além disso, a conscientização sobre esses princípios é essencial para a formação de cidadãos mais críticos e participativos, que entendam seus direitos e deveres em relação à administração pública. A educação cívica e a transparência nas ações governamentais são ferramentas que podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde os interesses coletivos são sempre priorizados. A discussão sobre os princípios constitucionais do direito administrativo é, portanto, um reflexo das expectativas e demandas da sociedade contemporânea. Em um mundo em constante transformação, onde novas tecnologias e práticas de governança estão emergindo, é fundamental que a administração pública se mantenha comprometida com os valores e princípios que garantem a justiça, a equidade e a eficiência na gestão dos interesses públicos. Assim, o fortalecimento dos princípios constitucionais do direito administrativo é uma questão de interesse coletivo e de responsabilidade compartilhada. A administração pública, os cidadãos e a sociedade como um todo têm um papel crucial na promoção desses princípios, assegurando que a administração atue de maneira ética, eficiente e transparente, sempre em prol do bem comum. Somente assim será possível construir um futuro mais justo e sustentável para todos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!